Olá, pessoal! Um sonho se realizando, viu? Quantos anos para eu realizar esse sonho que eu começo agora? Agora. E esse programa, ele tem um nome. E esse nome não foi à toa. O nome do programa escolhido foi Eu Quero Ser Feliz Agora. E nós vamos estar toda semana, uma vez por semana, nós vamos estar juntos, eu e vocês, comentando algum tema que exatamente possa fortalecer esse seu desejo de ser feliz agora, sem esperar o amanhã, só existe o agora, né? E o tema do programa de hoje, eu vou estrear o programa, né? Porque eu já estreiei aqui na nave. Já quero começar fazendo 2 agradecimentos especiais que me fizeram realizar esse sonho. Porque eu já tinha até assim, achado que não precisava mais esse sonho. Eu já tinha me realizado como profissional, como pessoa. Mas vocês assistiram alguns dias, né, o meu podcast com minha filha, que foi quem me trouxe para cá, né? Porque o tema do programa de hoje, sabe qual é, pessoal? Toda semana vai ter um tema. E o tema de hoje, do programa Eu Quero Ser Feliz Agora, é: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Eu vou começar por mim, mas você aí vai começar por você. Todos os nossos encontros, nós vamos ter uma conversa e vocês peguem um caderninho, tá? Porque nós vamos estar conversando, eu vou estar trocando experiências e vou também estar ensinando alguns exercícios. Mas eu volto à minha apresentação, porque eu estou aqui, né? E eu quero agradecer a 2 pessoas. Aliás, há 2 fatores fundamentais para eu realizar esse sonho, que eu já achava que não precisaria mais realizar. Foi minha filha, Débora Sampaio, que vocês já assistiram a minha conversa com ela me trazendo para cá, para essa nave. E essa nave maravilhosa, né, Beto? Que me proporcionou aí esse espaço novo para mim, que não é novo para vocês, mas para mim é novo, porque eu fui e me formei como educadora na vida, né? Minha mãe era professora, minha mãe foi minha primeira professora. E a minha profissão inicial não foi de educadora, né? Eu optei com muita paixão e muito amor por uma profissão do cuidar, que foi a enfermagem. Eu já sonhava em ser enfermeira desde criança. E com o apoio dos meus pais, que sempre foram muito íntegros e sempre se preocuparam com a nossa felicidade e não com a opinião dos outros. Por pouco eu não fiz medicina, por pressão, né? Eu tinha muita pressão externa, inclusive lá do colégio, do meu querido e amado Salesiano, onde eu fiz o meu 2º grau e onde eu me preparei para o vestibular. E naquela época, gente, o vestibular era 3 opções e eu fui muito pressionada, né, para fazer medicina, mas eu sonhava desde criança em ser enfermeira. Eu queria cuidar diretamente, eu gosto de pessoas. E aí eu me lembro muito, quando um dia eu cheguei muito angustiada em casa, porque os professores e o colégio, todo mundo na época de você ter que optar, e eles me estimulavam muito a fazer medicina, né, eu era uma aluna muito estudiosa. Mas aí eu me lembro que eu fiz o teste vocacional, pessoal. Eu estou já falando um pouco de mim, tá? O programa hoje é esse. Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? E quando eu fiz o teste vocacional, vocês acreditam que a primeira foi enfermagem, né? A segunda opção foi a serviço social. Adoro servir. Meu pai dizia que quem não nasce para servir não serve para viver. E eu tenho muito deles, dos meus pais. Meu pai já herdou da minha avó, dos meus avós, esse desejo de cuidar, se sentir bem, fazer o bem às pessoas. Aí o segundo foi serviço social. E a terceira, sabe qual foi? Jornalismo. Quem imaginava? Mas eu sempre tive muita facilidade de comunicação, né? E por isso hoje eu estou realizando esse sonho também. Porque quando eu pensei, né, quando eu me aposentei e pensei em deixar essa parte acadêmica e de ensinar, e aí foi quando minha filha chegou e disse: não, vocês já ouviram ela falar,
Não, mãe, você tem muito o que dar ainda. Eu já inventei muita coisa, eu já criei muita coisa, eu já validei muita coisa. Então, pessoal, a gente vai começar o programa de hoje exatamente com essa reflexão do que é que você sabe sobre você. Quem é você? Por que você está aqui? Cada um hoje vai fazer essa tarefinha, tá? Quando terminar o nosso programa, que hoje eu vou estar aqui falando de mim para vocês, falando da minha experiência, falando dos meus aprendizados e tentando, com a minha experiência, possibilitar vocês também fazerem as suas experiências, porque ninguém muda ninguém, né? Então, ninguém ensina a ninguém. A gente é um instrumento. Na verdade, o aprendizado só acontece quando a pessoa decide aprender, né? Nada é de fora para dentro. Tudo tem que começar de dentro para fora. Não foi à toa, né, que a minha carreira acadêmica e a minha vida, a minha história de vida foram as bases para eu ser o que eu sou e para eu estar aqui hoje. Então, eu vou começar o programa lendo aqui uma mensagenzinha que eu me inspiro, né? Eu sempre sinto, o sentir é muito forte em mim, que foi um dos desafios, né, que eu apresentei na minha tese de doutorado com a metodologia da pedagogia vivencial humanescente, inspirada na teoria da humanescência da minha querida, e hoje também quero aqui fazer um agradecimento especial a ela, a professora Kátia Brandão Cavalcante, que foi a minha orientadora de doutorado e foi que me fez dar uma girada na chave em relação às minhas angústias profissionais. Ela me fez ver que tudo aquilo que eu pensava e que eu acreditava poderia acontecer, né? Ela me fez quebrar paradigmas, enfrentar posições hegemônicas, né? Ver uma nova forma de trabalhar o conteúdo educativo, uma nova forma de cuidar. Então, agradeço muito a professora Kátia Brandão Cavalcante, que foi minha orientadora de doutorado, mas o tempo todo ela é minha mentora intelectual, porque foi ela que me fez acreditar. E hoje, tudo que eu produzi, rompendo paradigmas, crenças limitantes, né? Inclusive algumas exigências da ciência dura, que eu sou de uma ciência humanística, né? Então, eu trabalho muito com pesquisa qualitativa, porque eu não acredito que números e coisas possam ser mais importantes do que essência e pessoas, né? Então, veja bem, eu sempre tenho muita intuição e eu dialogo muito com vários autores, tá? Durante esse período do nosso programa, vários dias nós vamos ter toda semana um encontro, então a gente vai estar dialogando com vários autores que a maioria deles foram exatamente nessa minha trajetória de vida. Eu fui me encontrando e fui dizendo, puxa, eles pensam igual a mim, né? Diferentemente do que a academia exigia, que a gente pensasse igual os autores, comigo era diferente. Eu começava a escrever as coisas e quando a academia exigia que eu pesquisasse, que eu trouxesse referências, né? Porque não era validado. Eu não podia dizer algo que eu pensava, o que eu acreditava. Tinha que ter uma referência científica. Aí acontecia comigo o contrário. Quando eu começava a ler os autores, eu dizia, puxa, eles pensam igual a mim. E aí eu citava, mas eu citava muito feliz, porque eu nunca acreditei na produção científica que eu tivesse que ter, que eu não pudesse sentir, que eu não pudesse expressar o que eu acreditava. E que o meu pensamento e aquilo que eu acreditava também fosse legítimo, fosse validado. E foi isso que eu tentei fazer, né? Inclusive na união da ciência com a espiritualidade. Eu quero também aqui, me lembrei agora de uma pessoa muito importante também, que foi professor, doutor já aposentado, Ramos, professor Ramos, que tem vários livros publicados. E ele foi meu terapeuta durante um tempo. E eu me lembro que um dia, eu, muito preocupada com a questão de tempo, quem me conhece sabe, eu trabalhava muito, eu não sabia como é que eu dava conta de tanta coisa. Minha filha já falou sobre isso. E aí eu fui fazer terapia, né? Porque meus relógios paravam, eu ia dormir já pensando, eu dormia muito pouco para dar conta do que eu tinha para fazer. E eu me lembro que num dos dias da sessão da terapia, viu, Ramos, se você estiver ouvindo, você vai se lembrar disso. Ele ouvia muito, né? Eu tenho muita dificuldade de ouvir.
Aprendi com a vida e ainda preciso aprender. Porque para falar eu tenho maior facilidade, né? Todo mundo que me conhece sabe disso. Se não me controlar, eu não paro. Gosto. Quanto mais gente, melhor para eu falar. Porém, o que é que acontecia? As pessoas chegavam e diziam, qual foi o curso que você fez de oratória? Do mesmo jeito perguntou para minha filha. E eu dizia, nenhum. Eu estou procurando um curso para saber ouvir. A minha dificuldade é de ouvir. Mas o universo, né, o mestre maior da vida, né, nos proporcionou um momento que a gente teve que parar para ouvir. E quem não aproveitou essa oportunidade perdeu, tá? Porque foi a nossa geração, foi a nossa humanidade que viveu a maior das pandemias da época, né? Com a Covid-19, mas não foi à toa. Inclusive, eu escrevi um texto sobre isso. A pandemia foi a oportunidade dada pelo nosso Criador para que a humanidade parasse e se ouvisse, silenciasse, sabe? Se autoconhecesse e percebesse que a felicidade não está fora nem nos outros. A felicidade está dentro de nós e nós não podemos terceirizar ela. O que me fez fazer esse programa com esse tema, né, Eu Quero Ser Feliz Agora, foi inclusive a minha experiência como pesquisadora, como terapeuta, quando eu comecei a exercer o cuidado com as pessoas. E era incrível, toda vida que eu sentava para ouvir, que eu perguntava, o que é que está ali afligindo? Né? O que é que você está sentindo? Porque eu não perguntava qual é a sua queixa. Eu aprendi isso na faculdade, eu fui formada para cuidar da doença. E aquilo me incomodava. Eu queria cuidar da saúde das pessoas. Então eu perguntava, o que você está sentindo? O que é que está ali afligindo? E era incrível, pessoal. 99% acredita das pessoas. Eu até me lembro das exceções, daquelas pessoas que não disseram, eu estou com um problema, é com meu filho, é com meu marido, é com minha sogra, sabe? É com meu pai, com minha mãe. Ou seja, sempre a responsabilidade, a culpa era do outro, sabe? E a gente sempre busca culpados. Não existe culpados, existem responsáveis. Porque nós temos o livre-arbítrio na nossa vida. O Deus, Criador de tudo e de todas as coisas, nos possibilitou o livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher ser felizes. O problema é que, muitas vezes, a gente erra nas nossas escolhas. E como a gente não desenvolve o processo de autoconhecimento, a gente não é ensinado a usar as nossas ferramentas de dentro. A gente é ensinado com receitas já prontas, com dinâmicas, com passo a passo, que você já sabe qual é o resultado. Esse não é, para mim, o processo educativo. E é isso que eu falo na minha tese de doutorado, na pedagogia vivencial humanescente. Porque já na minha dissertação de mestrado, eu me levei a pesquisar sobre a sexualidade na adolescência. Por quê? Porque eu fui uma adolescente grávida. Eu engravidei e eu não acreditava que eu estava grávida. Porque eu nem sabia que, como se diz, que a gravidez poderia acontecer sem uma situação totalmente de uma relação completa. E você vê como era, né? Então, eu simplesmente parei e pensei, meu Deus, há pouco tempo eu brincava de boneca. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou cuidar de uma criança viva, que sente, que mexe, que faz tudo? Eu não me sentia preparada ainda, né? Mas tive que cuidar, tive que criar. E graças a Deus, aos meus pais, à minha família, principalmente ao meu mestre maior, a minha mãe Maria, que eu tenho uma grande devoção, eu soube criar meus 3 filhos, né? E com os valores que eu aprendi com meus pais. Então, mas isso tudo, minha gente, são situações que, se você não parar, se a gente não aproveitar o quanto a pandemia oportunizou, se a gente ficar olhando só para o lado negativo das coisas, a gente não aproveita as oportunidades. Porque quando a gente está sofrendo, quando a coisa não está indo bem, a gente nem para pensar o para que aquilo está acontecendo. A gente já pergunta o porquê. A gente já quer um responsável. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, para que eu estou passando por isso? Né? Onde foi que eu errei? Em vez de transferir a responsabilidade para o outro, olhar para si mesmo. Qual foi o caminho que eu desviei? Qual foi a escolha errada?
Como eu posso recuperar isso? Resgatar isso, né? Então, eu vou começar, como eu sempre pretendo começar, trazendo umas mensagens que eu recebo, né? Intuição, sou muito intuitiva, eu gosto de escrever. Eu hoje, quando leio minha tese, que eu dialoguei com o Pequeno Príncipe e tal, como eu disse para vocês, eu vou estar com vários autores, mas assim, quem me conhece sabe que eu amo o Pequeno Príncipe. A minha tese de doutorado, quem foi assistir recebeu, né, um Pequeno Príncipe, um chaveirinho do Pequeno Príncipe. Minha banca toda recebeu o livrinho em miniatura, com muito carinho, porque eu dialogo com ele o tempo todo. Inclusive, minha tese já foi 2 vezes selecionada para publicação, né, em editais, mas aí, quando ligavam lá da produção da editora, diziam que eu tinha que tirar a parte introdutória de cada capítulo, que era o meu diálogo com o Pequeno Príncipe. Que toda vida que eu leio minha tese, eu termino chorando, porque, na final, eu me despeço de... Cada capítulo era um planeta que eu estava com ele, dialogando. Quem foi professor, né, da Unifacex, na época Facex, no curso de enfermagem, que foi o curso que eu implantei lá, sabe que eles foram o meu laboratório da minha tese de doutorado. E eu fazia os ateliês 1 vez por mês, ateliês de autoformação humanescente. E eu usava sempre as viagens, né? E eles produziam um material que foi publicado na minha tese. Aí eu disse, não quero. Até hoje eu não publiquei a minha tese, porque eu só vou publicar quando eu puder publicar por conta própria e publicar na íntegra. Porque o mais rico está exatamente nesse diálogo com o Pequeno Príncipe. Mas é como ele mesmo diz, para o mundo material, né, o mais importante, o mundo material, o mundo inclusive da ciência dura, desconsiderou as emoções. E esse foi o grande erro do caminho da humanidade, né? Porque a ciência é maravilhosa, mas ela não pode desconsiderar as emoções, ela não pode desconsiderar aquilo que é mais essencial no ser humano, que é o sentir. Olhem bem, gente, nós estamos aí hoje com uma evolução tão grande que até temos, na minha época, na minha tese, hoje, alguns dias atrás, né, eu conversando com uma amiga, ela dizendo, Ana Tânia, você não sabe, agora eu fui para um evento e tal, e o pessoal falando lá como foi maravilhoso, né, agora a descoberta da inteligência espiritual, e agora a medicina já está aceitando e reconhecendo a espiritualidade. Eu olhei para ela e disse, agora a medicina pode estar aceitando isso agora, mas a inteligência espiritual é de muito tempo atrás. Aí eu, inclusive, encontrei, né, o primeiro livro que aqui, que eu tenho ele, né, eu tenho vários da inteligência espiritual aqui, mais atuais, né, livros mais atuais, mas esse aqui foi o original. E sabe, eu tive a curiosidade de ver, né, quando foi que eu comprei, ainda era um telefone, o meu primeiro, eu só tive 2 números de telefone, e o primeiro foi esse, aqui, dos anos 90, né, e eu já estudava sobre a inteligência espiritual. Pessoal, o homem pode tudo. Está aí a inteligência artificial hoje pensando por nós, criando coisas maravilhosas pelo humano, mas jamais ninguém vai poder substituir a inteligência espiritual. Gardner trouxe eu tenho um livro dele, tudo, de várias inteligências, né? Inteligência emocional, várias inteligências. Mas a inteligência, a primeira e única, parecia ser a inteligência, o grau de inteligência intelectual, né? O QI. Mas depois Gardner trouxe aí várias outras inteligências. Só que quando se descobriu, né, o próprio Descartes, que foi o criador do paradigma newtoniano cartesiano, que desconsiderou as emoções, ele mesmo, antes de morrer, descobriu o ponto de Deus no humano. Lembram disso? Talvez vocês não saibam. Por quê? Porque isso não se divulga. Procurem pesquisar sobre a carta de Descartes antes de morrer. Ele escreveu dizendo que realmente existia um ponto de Deus na mente humana, no cérebro humano, né? Que hoje a gente sabe que é a glândula pineal. E isso, pessoal, é o grande diferencial do humano para o não humano. E hoje a gente quer humanizar. Eu nunca usei por isso a teoria da humanescência da professora Kátia Brandão, porque nessa teoria se explica tudo que hoje a humanidade está buscando.
Inclusive, eu vejo hoje as escolas, né, colocando como lei, ter que trabalhar as emoções na escola. E a gente já apresentou isso há muito tempo atrás. A minha tese de doutorado apresenta as etapas metodológicas da pedagogia vivencial humanescente, que é tudo que hoje a gente vê aí em portarias, em cobranças ministeriais para a educação. E eu já, na minha dissertação de mestrado, trabalhei exatamente sobre sexualidade na adolescência, na escola. Eu fui para as escolas pesquisar, porque eu fui uma adolescente grávida que não aprendi isso na escola. E minha mãe maravilhosa e meu pai, naquela época deles, eles não podiam conversar sobre isso. Minha mãe foi reprimida demais nessa temática, então ela não aprendeu a ensinar a mim sobre isso. E eu tive que ir pesquisar isso na escola. Inclusive, eu conversava muito com minhas filhas sobre isso, mas porque eu aprendi com a vivência. Então, eu vi que o verdadeiro aprendizado é vivencial. Ele não é de fora para dentro. Por isso, a pedagogia vivencial humanescente. Nós vamos ter muitas oportunidades aí de conversar sobre os métodos, as metodologias, os métodos inovadores que nós criamos. Inclusive, tem um livro da pedagogia vivencial humanescente esgotado, mas eu acho que vocês conseguem ainda comprar pela internet, da professora Kátia Brandão Cavalcante, que eu sou autora de um dos capítulos. Ela tem vários livros e eu capítulos nos livros dela. Mas tudo isso para dizer para vocês que sempre eu vou começar o programa com uma frase que eu escrevi, né? E quando vocês puderem, pesquisem, baixem minha tese, tá lá em PDF na internet, vocês botarem tese Ana Tânia Lopes Sampaio, já vai aparecer lá, Universo Encantado da Autopoiesia Humana. É um nome meio complicado, mas quando vocês começarem a ler, vocês vão entender que é maravilhoso, não tem... a linguagem é muito fácil de entender. Por quê? Porque eu trago exatamente, eu faço um rompimento da ciência dura, trago uma ciência leve, humana, humanescente, tá? E aí, lembram que eu estava falando do meu terapeuta, quando eu, numa das sessões, ele perguntou para mim, qual é o seu verdadeiro propósito na vida? Porque um dos temas é exatamente... E hoje a gente está perguntando quem sou eu, por que eu estou aqui, é isso. A maioria das pessoas não sabe quem são e qual é o seu propósito de vida. Então, qualquer caminho vai servir. E aí, sabe foi que eu respondi para meu terapeuta naquela época? Se ele com certeza um dia vai ouvir esse programa e ele vai confirmar isso. Eu disse para ele, parei um pouquinho, eu disse, meu sonho, meu propósito é unir ciência à espiritualidade. Porque eu não me conformo, eu me sinto muito mal na academia com uma coisa que só valoriza as coisas quantitativas, sabe? Aquele ensino de fora para dentro, sabe? Da metodologia da transmissão cansativa, que não torna significativo o aprendizado, que não encanta. Eu sou desencantada com isso. E eu quero reencantar. E para isso eu sei que é preciso a gente... quebrar algumas fronteiras, sabe? Romper com fronteiras que separam o homem da humanidade. E uma dessas fronteiras, apesar de ter sido tão importante a ciência, mas ela separou o homem da humanidade, né? E isso criou uma fratura nessa divisão. Hoje tudo é fragmentado. As próprias disciplinas são gaiolas do conhecimento. E eu criei um curso totalmente transdisciplinar. Quem foi meu aluno, né, sabe disso. O curso que eu implantei na FASEX, na época, totalmente transdisciplinar. As cadeiras não eram uma atrás da outra, eram em círculo, era uma outra pedagogia. Mas quando eu falei isso para meu terapeuta, aí ele olhou assim para mim e ele disse, eu conheço uma pessoa que também tem o meu mesmo propósito. Ai, vocês não sabem. Eu senti um alívio. Eu digo, pronto. Graças a Deus, agora eu vou encontrar alguém, porque tem hora que eu ficava pensando, meu Deus, eu me senti fora, né? Uma pessoa fora do contexto, fora da caixinha. Aí eu disse, vixe, Ramos, me diga uma coisa, e o que é que aconteceu com ele? Aí ele bem tranquilinho parou assim, porque ele é bem tranquilo, bem zen. Aí ele parou, ele disse, ele morreu. Aí eu, e você me diz isso todo tranquilo, Ramos, morreu de quê? Ele disse, ele morreu crucificado na cruz. Aí eu parei e fui pensar sobre o que ele estava me dizendo. E nada mais, eu parei depois, fui para casa pensando nisso. Muitas pessoas querem ser o Cristo. Muitas pessoas querem salvar o mundo. E morrem antes de cuidar até de si mesmo. Porque o próprio Mestre Maior, Jesus,
ele veio exatamente, Deus colocou ele como humano para mostrar que nós somos frágeis. Não existe nenhum humano perfeito, né? E foi exatamente essa possibilidade dele, né, como humano, ter o final que ele teve, crucificado. Por quê? Por causa do julgamento nosso, né? Por causa exatamente daquelas pessoas que não aceitam perder o poder, né? E o poder maior de Jesus estava no amor. E aí eu fiquei pensando em casa, depois daquela sessão, eu não vou salvar o mundo. Se Jesus não conseguiu, se ele veio exatamente para a gente aprender que nós somos imperfeitos, né? Mas que só o amor cura. E aí, por isso, depois disso, eu comecei a pensar mais sobre a minha vida. E eu comecei a olhar para mim, na medida do possível, né? Porque eu ainda tinha uma vida muito louca. Tinha que dar tempo. Meu problema era tempo. Quando eu fui, me lembro, às vezes que eu ia para o consultório, assim, para terapia, o meu problema era o tempo que eu não dava conta. Agora eu estou com tempo. E aí eu estou escolhendo o que é que eu estou fazendo do meu tempo. E uma dessas escolhas foi estar com vocês. Por isso eu vou ler a mensagem de hoje que eu recebi, um dos dias que eu estava muito angustiada, porque eu sentia que eu tinha uma missão ainda a dar seguimento, mas eu não queria mais voltar para aquela vida louca. Quando eu recebi alguns convites, né, bem desafiadores, né, convites de grande responsabilidade, e eu fiquei noites sem dormir. Meu Deus, eu não posso, né, dar um não. Né? Eu não posso dar um não porque as pessoas precisam de mim. Se eu for para essa função, eu vou poder ajudar muitas pessoas. Mas aí vinha aquele meu outro lado, eu começava a pensar, eu não sou salvadora da pátria. Eu não sou salvadora do mundo. Eu não quero morrer como Jesus morreu, né? E aí eu pedia muita inspiração. Aí me veio essa mensagem que eu quero começar o programa de hoje. Começar, já está mais da metade, né? Lendo para vocês. Chegou assim para mim, ó. Calma, tudo vai passar. O que precisa é se harmonizar, manter a ordem, se auto-organizar, se autoconhecer, manter a energia em alta vibração, bons pensamentos, bons sentimentos, atitudes nobres e amor incondicional. Mensagem recebida aqui no meu caderninho no dia 6 de julho de 2024. Mas foi ela, porque foi nesse dia que eu estava pensando que eu parar seria desistir da minha missão. Aí chegou essa mensagem. Então, depois eu ainda escrevi um texto muito bonito, se vocês quiserem depois eu posto nas minhas redes sociais, do dia que eu decidi realmente, porque eu me aposentei e fiquei como professora voluntária na UFRN, mas foi exatamente em função de começar de novo a querer salvar o mundo, querer mudar as coisas, né? E eu tive muitas perdas nesses 2 últimos anos, perdi as coisas mais importantes da minha vida. Claro, não todas, Ave Maria, Deus me livre, mas os 2 meus maiores mestres que me deram a vida, eu perdi nesses 2 últimos anos, em menos de 2 anos. Perdi minha mãe e meu pai, que aparentemente saudáveis, cheios de vida, e foi em menos de 2 anos eu perdi eles 2. No meio dos 2, eu perdi uma cunhada, irmã, amiga, companheira de todas as horas, que desde a minha adolescência, que foi quem primeiro soube que eu estava grávida, soube até mesmo antes do pai, e que foi assassinada de forma brutal. Então, essas coisas se juntaram com todo o meu sofrimento que eu estava tendo de tentar fazer as coisas do jeito que eu acreditava, e nem sempre era possível, que eu parei e tomei a decisão. Além dessa frasezinha, que foi a base que eu recebi, eu escrevi um texto, né? Porque eu fui inspirada pelo meu eu superior para poder justificar que eu ia realmente dar uma parada naquela missão acadêmica daquele momento. Mesmo eu me colocando como voluntária, eu percebi que não era mais, eu não conseguiria mais, então eu ia só me frustrar. E achei que
deveria, inclusive, abrir mão de todos os meus orientandos, mestrados, de doutorado eu já repassei, mas eu ainda fiquei com aqueles meus de mestrado que foram seleções específicas para as práticas integrativas e complementares em saúde, que hoje é uma das outras áreas da minha paixão na vida, né? Hoje o meu pós-doc eu escolhi fazer na área de saúde integrativa. E com o idoso, eu criei o método do cuidado integrativo à pessoa idosa, que vai ser um outro programa. Vocês vão poder depois até se capacitarem para isso. Mas foi exatamente nesse dia que eu decidi que eu teria que abrir mão de ter aquele ritmo de vida que eu tinha. E aí foi quando eu recebi essa mensagem, escrevi o texto e chegou minha filha, né, e me trouxe para essa nave. E eu hoje estou estreando nesse programa. Vou finalizar, porque eu não quero que seja programa cansativo, sabe, chato. E eu quero que seja assim, ó, gravado ao vivo. Eu quero ao vivo, como eu estou fazendo aqui. Vai para vocês do jeito que eu estou falando. Se eu tiver algum erro, se acontecer alguma coisa aqui, vai assim para vocês. Porque eu quero que seja gravado ao vivo. Porque eu quero a pureza, exatamente por causa dessa crítica que eu faço. Porque a inteligência artificial jamais vai substituir a essência do que é vivo, do que sente. O grande problema hoje da humanidade, eu vou terminar o meu programa pensando que eu acho que eu já me apresentei para vocês, né? Em momentos anteriores, nos podcasts com minha filha, mas eu vou finalizar dizendo que eu estou aqui exatamente por esse propósito, porque eu percebo que a minha experiência de vida, que os conhecimentos que eu tenho, que esses autores que eu dialoguei tanto, que estão lá na minha tese, que estão lá na minha dissertação do mestrado, que estão lá na minha produção do pós-doc, eu dialoguei tanto com eles, eu aprendi tanto com eles, mas eu também sei que muito eu trouxe de mim mesma. Gente, nossos maiores conhecimentos não são em livros, não. Eles já estão dentro de nós. Basta a gente acessar. Agora, para a gente acessar os nossos conhecimentos mais importantes, a gente tem que parar, a gente tem que silenciar, a gente tem que meditar, a gente tem que ouvir a nossa voz interior e manter a vibração elevada. Senão a gente não consegue acessar, porque isso é uma essência pura, de luz, de alta vibração. Você só consegue ouvir a sua voz interior. Você só consegue acessar os seus conhecimentos da sua biblioteca humanescente, dos seus saberes que você trouxe já. Gente, os nossos maiores saberes são humanescentes, a gente já vem com eles. Agora, eles precisam serem acessados, e para acessar, vocês vão pensar isso essa semana. Vocês precisam cuidar primeiro de vocês. Todo mundo tem que ter um tempinho para se cuidar diariamente, para se ouvir. Porque a pandemia nos forçou a isso, mas muita gente não aproveitou, não. Ao contrário, tem muita gente aí que descompensou. As pessoas que têm dependência, que vai ter outro programa sobre isso, eu vou criar um método agora, estou terminando, de cuidado integrativo às pessoas e familiares dependentes, de todo tipo de dependência, pessoal. Porque a dependência é uma carência existencial. E aí você vai fisiologicamente tentar suprir isso com algum vício. Mas a fisiologia energética é igual. A gente vai trabalhar esse tema também em outros momentos. Mas o que eu quero dizer para vocês que é isso. Se vocês não começarem por dentro, por vocês, se vocês ficarem nessa conexão externa doentia, onde acorda, já pega o celular. Eu vejo muitas pessoas que acordam já, dormem com o celular debaixo do travesseiro. Pessoal, vocês não têm ideia do quanto isso está intoxicando, está adoecendo as pessoas, as famílias. E isso é um tema que, inclusive, minha filha é especialista nessa área, né? Dependência eletrônica. Falar nisso, próxima semana, já em breve, já eu vou estar anunciando um podcast ao vivo com o doutor Adriano, psiquiatra, que o tema vai ser Psiquiatria e Saúde Integrativa como apoio aos dependentes e familiares, tá? Aguarda, esse podcast vai ser ao vivo, vocês vão poder participar pelo meu YouTube, em breve a gente vai estar divulgando. Mas eu quero dizer isso por quê? Para encerrar o programa de hoje dizendo que eu escolhi esse tema, quem sou eu e por que eu estou aqui, para que cada um de vocês faça exercício essa semana. Eu já sei hoje quem eu sou, eu já sei qual é o meu propósito de vida. Mas é aquela história, minha gente. Procurem aprender com o amor, porque senão a dor ensina. A minha maior
os meus maiores aprendizados foram nas dores, foram com a dor. Eu vejo muito meus alunos, às vezes as pessoas que me conhecem, pensam que, ai, professora, eu quero muito ouvir você, porque eu vejo que você não tem problema, você é uma pessoa maravilhosa, não sei o quê. Eu começo a rir. Eu tenho muitos problemas, muitos desafios, mas é que eu aprendi que o sofrimento é uma escolha. A dor não é uma escolha. A dor é uma condição humana, senão a gente não estava aqui, porque a gente vem para aprender, pessoal, aqui é uma escola da vida. Então, eu vou finalizar dizendo isso. Eu já sei quem eu sou, eu já sei qual é o meu propósito. Eu já sei o que é que eu preciso trabalhar para me melhorar. Mas foi às custas de muito aprendizado com a vida. E a pandemia eu agradeço imensamente a oportunidade, porque foi o que me parou. Se não tivesse, eu tive vários episódios na minha vida que eu parei, que deu um piripaque. Quem sabe da minha história sabe. A Glácia Marilac, minha amiga querida, sabe de uma entrevista que ela marcou ao vivo comigo no Parque das Dunas, e eu saí muito cansada lá do Lapix, fui dar uma descansadinha, me apaguei. Acordei meus filhos desesperados lá na porta lá de casa, porque eu já tinha falado com meu esposo na época, ele estava no Rio de Janeiro, e eu dizendo a ele que não estava muito bem, estava indo em casa dar uma descansadinha e ia dar uma entrevista ao vivo, à tarde. E me apaguei. E todos ficaram desesperados. E Glácia conversando com meus filhos foram lá. E quando eu acordei, eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Depois eu soube. Teve outros apagões. Por quê? Porque é isso, pessoal. Como eu tenho muito essa proteção divina, e aí eu fui obrigada a parar em alguns momentos. E nós todos tivemos uma grande oportunidade, que foi a pandemia. Se você não aproveitou na época, hoje quantos casamentos se desfizeram a partir da pandemia, quantas pessoas agravaram o seu quadro de dependência, quantas pessoas recaíram. Por quê? Porque não possibilitam se autoconhecer, porque não possibilitam trabalhar suas emoções, não possibilitam identificar os seus vazios existenciais e vivenciar suas dores. Se você não fizer isso, você vai sempre estar buscando fora, fugindo, porque tem medo. O medo é oposto ao amor. Tem medo de encarar suas dores. E aí o que é que vai acontecer? A fuga vai ser aonde? Fora, nos vícios, né? Que aí estão possibilitadas diferentes possibilidades de... Possibilidade é isso mesmo. As diferentes possibilidades de você fugir, de você não trabalhar suas fragilidades e de você buscar isso superando em vícios e em outras formas que não curam. Adoecem, e o pior, não adoecem só você, adoecem a família também, as pessoas que te amam, né? A gente vai falar mais sobre esse tema em outros dias. Hoje eu só queria levar vocês a pensarem sobre isso, tá? A minha vida, no decorrer a gente vai conversando mais sobre ela. Hoje eu quero que vocês aproveitem e pensem nesse programa. Tem tarefa de casa. Escrever, parar, silenciar e responder. Escreva tudo que vier. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu posso ensinar, ajudar, interagir? Aí eu vou finalizar com uma outra mensagem que eu recebi, né? E aí, pessoal, até a produção aqui, eu tinha dito que ia começar cantando, né? Um pouquinho de uma música, eles devem estar até rindo, porque eu fujo tudo do que é programado, viu? Por isso que eu gosto de ao vivo. Mas, assim, eu pensei em começar o programa cantando aquela música, mas eu sou péssima cantora. Aí eu digo, não, vai ser muito feio, porque eu vou desafinar. Mas é aquela música assim, eu quero ser feliz agora, que é o tema do nosso programa. Porque eu adoro, eu boto bem alto lá, sozinha, quando eu estou lá no meu refúgio, né? Pirangi, naquele paraíso. Aí eu boto bem alto. Eu quero ser feliz agora. Eu não vou cantar não, que eu sou péssima. Mas eu vou só ver se eu me lembro da letra, né? Se não ler, eu colo aqui. Mas é assim, se alguém disser para você não cantar, deixar seus sonhos para outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser para você não dançar, que nessa festa você está de fora, que você volte para o seu rebanho, não acredite e grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Baixem essa música e ouçam bem alto na sua casa todos os dias. Depois, não esqueçam, façam o exercício, que no próximo programa a gente vai conversar sobre ele. Aí eu vou encerrar
o programa lendo outra mensagem que eu recebi logo depois dessa, bem pequenininha, né? Quando eu já tinha tomado a decisão de realmente mudar o rumo da minha vida, né? Mudar, como eles disseram, não, você não pode parar, né? Eu recebi do meu eu superior, né, dizendo, não, a sua missão continua, você só vai mudar de lugar, de ritmo, né? E de forma. A forma de fazer o que você sonha. E aqui agora eu estou. A nave foi esse lugar. Tem aí, já vai ter outros projetos presenciais que eu vou estar convidando vocês. Já a gente vai estar inaugurando aí um espaço e vocês vão ser convidados. Mas agora eu vou encerrar com essa frase, com esse textinho que eu recebi e quero socializar com vocês, porque eu amo quando eu me escuto. Eu amo quando eu possibilito o meu eu superior, a minha essência mais pura, conversar comigo mesmo. E olha o que chegou para mim. Eu transmito para vocês, porque não foi só para mim, para vocês também que estão ouvindo. Não fujas da verdade. Ela te mostrará onde precisas melhorar. Faça uma lista do que não está nos eixos, do que está fora do lugar. Reorganize suas prioridades. Defina metas e tempo para cumpri-las. Ore com o coração. Cultive a alegria de viver. Seja espelho de si mesmo ou de si mesma. Vigie seus pensamentos. Nunca permita a poluição mental contaminar sua alma. E a psicosfera, o campo, né, vibracional. Eles usam os termos... como eu disse, pessoal, os conhecimentos científicos, a ciência é só um instrumento, é um meio, mas os maiores conhecimentos vêm de dentro de nós, até porque a ciência foi coisa dos homens. Quem é a ciência para duvidar de Deus? Porque Ele foi quem criou o homem, Ele foi quem criou o mundo, né? Então, essa aqui que diz, eu acho fantástico isso aí, ó. Cuidado, né? A poluição mental pode contaminar a sua alma e a psicosfera, ou seja, essa atmosfera vibracional, que é quem lhe adoece. Cuidado, vigie seus pensamentos, seus sentimentos. Então, olha, tudo vai passar. Cada um terá a sua lição. Gente, quando acontece algo que as pessoas ficam transferindo a culpa para os outros, porque fulano fez isso, eu estou passando por isso, por causa de ciclano. Não existem culpados, como eu disse, existem responsáveis. E todos que passam por dores têm que aprender. O problema é que quando eu não paro para pensar o que é que eu tenho que aprender com aquela dor e fico transferindo a culpa para os outros, eu deixo de aprender. Quem sabe o outro até aprenda e evolua. E eu parei, porque eu não reconheço, eu não me autoconheço, eu não reconheço onde eu errei, onde eu fragilizei. Eu não tenho humildade para reconhecer que aquela dor não foi um castigo, mas foi um ensinamento. E aí termina assim, ó. Cada um terá a sua lição. Quem fizer o dever de casa, ficará bem. Afinal, a escola, né? A vida é uma escola. Aí, ó, o amor e a caridade são ações movidas pela humildade e a paz de espírito. Então, eu vou terminar o programa de hoje desejando muita paz para vocês, porque é isso que hoje, para mim, é essencial. É eu ter paz de espírito. E é isso que eu busco todos os dias. Sempre que eu acordo, é maravilhoso, né? Você acordar com alguém, com o seu amor do lado. Amo estar juntinho, sabe? Mas quando isso não é possível, seja feliz, porque a melhor companhia é a sua. É muito bom quando a gente tem alguém que nos ama e que a gente ama também. Então, a gente só acrescenta. Mas, de repente, você acorda, seus filhos já casaram, né? Pode ser que você não tenha aquela companheira, aquele companheiro que te ama, que te valoriza, que esteja do teu lado. Mas isso não é motivo para você ser infeliz. Gente, a felicidade é assim como o sofrimento é uma escolha, a felicidade também é uma escolha. E eu espero que vocês, como eu, escolham ser feliz agora, porque o passado, nós não temos domínio sobre ele. Então, não adianta ficar relembrando o passado. Esse passado vai deprimir. O futuro, ninguém tem controle sobre ele. Até tem, se você fizer o agora muito bem feito. O futuro vem. Eu estou agora colhendo o meu passado. Hoje eu estou colhendo os frutos
das minhas escolhas. E eu espero que vocês pensem sobre isso. Vocês só podem mudar o agora. E tem que começar por dentro de vocês. Escolham ser feliz agora. E a próxima semana a gente se encontra com outro tema. Beijo, obrigada ao meu maior mestre, né? Além dos mestres que já se foram, estão no outro plano, meu papai e minha mamãe. Meus mestres também da academia, que foram vários, inclusive o professor Gilson, do meu pós-doc, a professora Rosalba, minha orientadora do mestrado. Eu não esqueço de vocês. Inclusive o professor Gilson, hoje, ele está comigo constantemente. Eu ainda continuo na pesquisa, né, na área do envelhecimento, na área da dependência, das práticas integrativas, como a saúde integrativa, como a saída para o cuidado, e a pedagogia vivencial no campo da educação. Então, eu continuo como educadora, continuo como pesquisadora, porque eu não abandonei a pós-graduação, e continuo como ser humano lutando por isso, sabe? Então, esses meus grandes mestres continuam, alguns comigo ainda, na academia, nos campos aí de prática, e aqueles que estão já no outro plano estão juntos do Pai maior, que é o mestre maior, porque eu estou aqui hoje. Eu estou aqui por causa dele, e eu quero agradecer a vocês, a ele, a todos que possibilitaram o início desse sonho. Filha linda, Débora Sampaio, obrigada. Beto, na nossa nave, nós esperamos que vocês venham para essa nave também, para a gente toda semana estar juntos, fazendo voos maravilhosos. Vá lá, faça o seu TV de casa e na próxima semana a gente se encontra. Sejam felizes agora. Até o próximo programa.